Fala, meus queridos, e aí? Tudo bem? Estamos aqui para a sétima lição, Hebreus capítulo 10. Agora temos livre acesso a Deus. Se você faltou à escola bíblica domingo passado, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula anterior, da lição 6, Hebreus capítulo 9, capítulo 8 e 9. Cristo, sacerdote e sacrifícios perfeitos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O texto áureo diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. E a verdade prática diz assim: o véu foi rasgado por mãos invisíveis de cima para baixo, indicando que a salvação vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela. Vamos fazer agora a leitura bíblica, capítulo 10 de Hebreus, do verso 1 até o verso de número 25. Pegue sua Bíblia e vamos ler. Diz assim o texto: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora,
Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Como de costume, nossa lição tem 3 tópicos principais, tá bom? Vou colocar aqui na tela os tópicos. O primeiro tópico, o sacrifício eficaz em Jesus. O segundo tópico, livre acesso a Deus. E o terceiro, novo e vivo caminho. Serão dentro desses tópicos que a lição vai se desdobrar. Beleza? Então, cada tópico desse possui 3 pontos, e o primeiro ponto do primeiro tópico é sacrifícios transitórios. Nas lições anteriores a gente já falou sobre isso, né? Mas aqui a gente vai fazer mais, vamos dar mais uma pincelada em cima disso. E é o verso de número 1 do capítulo 10, que diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Para os leitores de origem judaica, que consideravam a lei de Deus como a sua possessão mais preciosa, a afirmação do autor, a lei tem sombra dos bens vindouros, deve ter sido impressionante. Se a lei era uma preciosa possessão, seria difícil imaginar que coisas mais desejáveis do que ela estariam reservadas para eles. O escritor de Hebreus chama estas coisas a imagem real e explica que elas consistem em Cristo e sua obra redentora. O que o autor de Hebreus quer falar aqui, né? Ele quer, se você já está acompanhando desde o princípio do estudo desse livro de Hebreus, no início do livro, ele vai falar que Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Ele vai falar também que nos tempos antigos, Deus falou de muitas maneiras através dos pais, aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias ele fala através do seu Filho. Então, a Bíblia toda, ela fala de Jesus. Desde o princípio e até o final. Ela começa falando de Jesus e termina falando de Jesus, porque Jesus, ele é o verbo, ele é a própria palavra encarnada. Então, se o Antigo Testamento era importante enquanto lei, enquanto palavra para os judeus, Cristo não que ele seja mais importante, Cristo é a expressão, é a encarnação da palavra. Então, Cristo e a palavra, Cristo e a lei, não são duas coisas separadas, né? É uma coisa só. Esse é o entendimento que as pessoas precisam ter. Porque se você separa as escrituras de Cristo como se fossem coisas diferentes, você acaba querendo abandonar a lei para ficar só com Cristo, mas a lei é o próprio Cristo. Então esse entendimento precisa ser compreendido, certo? Segundo ponto aqui dentro é Jesus, o sacrifício definitivo. É o verso 9
Diz assim: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ao fazer essa vontade, Cristo ofereceu seu corpo como sacrifício, cumpriu os requerimentos do sacerdócio araônico de Arão e pôs um fim aos sacrifícios levíticos da ordem da tribo de Levi. Ele removeu o primeiro sistema sacrificial baseado na antiga aliança para estabelecer o segundo, cumprindo de uma vez por todas através do sangue da nova aliança. Literalmente, rios de sangue de animais fluíram porque os sacrifícios eram contínuos e a sua sucessão de sacerdotes que serviam em turnos parecia ser interminável. Além do mais, os sacrifícios oferecidos pelo sacerdote levítico eram incapazes de livrar o homem do pecado. Ok. O que o comentarista quer falar? Jesus é o sacrifício definitivo, por duas razões. Primeiro, porque os sacrifícios anteriores dos animais não eram completos, não eram perfeitos. Sempre havia uma falha, por não conseguir alcançar a perfeição. E segundo, o problema não estava apenas no sacrifício, mas sim no homem. Os sacrifícios perdoavam os pecados cometidos pelos homens. E, em contrapartida, o sacrifício de Jesus perdoa e engloba, alcança todos os nossos pecados. Não somente os que foram cometidos, mas também os que serão cometidos. Por isso, ele é perfeito, porque o sacrifício de Jesus, ele tira o pecado de nós. Ele arranca de nós o pecado. E por ele ser perfeito, ele é definitivo. Não é necessário um outro sacrifício. Ainda que o sacrifício de Jesus nos perdoe os pecados do futuro, não é necessário outro sacrifício, porque este é suficiente por ele ser perfeito. Entendeu até aí? Terceiro ponto é perdão e santificação, é o verso 17. Diz assim: acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Todo crente recebe esses benefícios do sacrifício de Cristo na cruz. Seus pecados são perdoados, sua consciência é purificada, ele tem paz com Deus, certeza da salvação e o dom da vida eterna. Na nova aliança, os pecados são perdoados e esquecidos. Jesus ensina os seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso, a qual ele acrescenta o comentário: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós também devemos perdoar e viver pelo princípio de que pecado perdoado é pecado esquecido. Isso aqui é muito forte. E muito importante. Por quê? Porque na nova aliança, Cristo perdoou os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados. Então, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Qual é a responsabilidade? De perdoar as pessoas as ofensas que nós sofremos, as ofensas que eles praticam contra nós. Seja qual for a ofensa, a sua obrigação enquanto cristão é perdoar. A sua obrigação enquanto cristão é perdoar. Por quê? Porque Cristo perdoa as suas ofensas. Cristo perdoou os seus pecados. Então, se Cristo perdoa os seus pecados e você entende a importância do perdão, você também precisa perdoar as pessoas. Não importa o grau da ofensa, você precisa perdoar. Primeiro, porque você foi perdoado. E segundo, porque se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Então,
não tem para onde fugir, irmão. Você precisa perdoar isso aí, viu? Vá lá e perdoe e se livre disso. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico é livre acesso a Deus. E o primeiro ponto diz assim: tendo intrepidez. Verso de número 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós somos até mesmo encorajados a nos achegarmos à presença de Deus com confiança, ousadia. Só se tem ousadia quando se tem confiança em alguém ou em alguma coisa. E nossa ousadia, conforme descreve o autor sagrado, advém do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus passamos a ter ousadia não apenas para entrar no santuário e nos dirigirmos a Ele, como também para buscar a santificação. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então aqui é simples. Não é fácil, mas é simples. Você entende que você foi perdoado, você entende que o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Então, sendo limpo, sendo purificado, sua consciência tranquila, sem culpa de pecado, porque Jesus já tirou o pecado, você tem que entrar na presença de Deus com ousadia, com intrepidez, como diz aqui, com confiança. Por quê? Porque você é aceito, você é amado. E a prova disso é que Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Então, eu vou citar um verso do apóstolo Paulo, que escreve em Romanos. Se Cristo morreu por você na cruz do Calvário, e se o Senhor, o nosso Deus, te proporciona tão grande salvação, Ele não vai te dar outras coisas que são menores e menos importantes do que isso? Então se achegue ao trono com confiança, porque Deus fez o máximo por você. Será que Ele não fará o mínimo? Então tenha ousadia e tenha confiança que vai dar tudo certo. Segundo ponto aqui é Santo dos Santos. Verso 19 também, repetindo, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário interior uma vez ao ano como representante do povo. Para isso, ele precisava cumprir rigorosas instruções antes de atravessar o espesso véu ornado com a figura de querubins que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então ele entrava na presença de Deus para aspergir sangue sobre a arca e para expiar pecados. Ok. Então aqui é a entrada de Jesus, a nossa entrada, perdão, no Santo dos Santos, né? Em um ambiente espiritual. Pela fé entramos no Santo dos Santos. E o que é isso, Santo dos Santos? Que ambiente é esse? É a presença de Deus. Então perceba que o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para interceder por ele, pela sua família e pelo povo. Tá bom? Por ele, pela sua família e pelo povo. Então você tem 3 responsabilidades. Você, enquanto um sacerdote nomeado por Deus espiritualmente, aonde você está, aonde você estiver, você tem 3 responsabilidades. A primeira, consigo mesmo, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, santo, irrepreensível, buscar santidade, viver a vontade de Deus, consertar a sua vida. Segundo, interceder pela sua família, pela sua casa, lutar pela sua casa, pela sua família, para que eles também sejam santos e consagrados ao Senhor. E terceiro, interceder pelo povo. Que povo? Todos que estão ao seu redor, todos que estão no raio do seu alcance, no círculo de sua amizade. Se você conhece alguém, espiritualmente você é responsável por essa pessoa e você precisa orar e interceder por ela. E isso é muito forte. Só aqueles que entendem essa responsabilidade é que cumprem esse papel. Então, você, enquanto homem de Deus e sacerdote, você tem que cumprir isso, viu? Preste atenção no que você está fazendo. E o terceiro ponto aqui é pelo sangue de Jesus, que é também o verso 19. O cara só quer usar esse verso aqui nesse tópico.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Comentários assim: o crente recebeu uma confirmação dupla sobre poder aproximar-se de Deus. Primeiro, porque ele tem confiança no sangue derramado de Jesus, e segundo, porque Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Se houver qualquer hesitação na mente do crente, o escritor de Hebreus está recomendando que ele olhe para aquele que é o único sacerdote, Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então aqui é só mais para reafirmar o seu acesso, o seu livre acesso à presença de Deus, tá? Cristo morreu por você, perdoou seus pecados, o sangue de Jesus lhe purifica de toda iniquidade, então não há razão para você não ter confiança, a menos que você não tenha fé. A menos que você não tenha fé. E você pode orar pedindo a Deus que o ajude com a sua falta de fé. Mas eu creio que a partir dessa lição você vai ser um homem e uma mulher de fé e não vai ter mais esse problema. Então nós vamos agora para o último tópico, tá bom? Que é novo e vivo caminho. E aqui tem uns assuntos muito importantes para nós. Primeiro ponto, o véu rasgado. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, esse primeiro ponto aqui vai falar apenas do acesso, de forma literal. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, como uma metáfora, como uma figura, nos dando acesso ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus. E o segundo ponto é coração puro e sincero. O primeiro ponto seria uma responsabilidade de Deus. O segundo ponto é uma responsabilidade nossa. É o meu papel, é o seu papel. Verso 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu vou ler aqui o comentário muito rápido para você. O coração é o centro de nossa vida moral. A palavra sincero descreve o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, comprometida, confiável e sem engano. Quando o coração do crente é sincero, a fé é evidente com uma certeza completa. O crente tem uma completa confiança em Deus porque ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. Por outro lado, a dúvida mantém o crente longe de Deus. A dúvida ofende, enquanto a fé exalta. Coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura refere-se ao interior, coração, e ao exterior, o corpo. Frase lavado o corpo com água pura nos lembra o batismo, mas o batismo em si mesmo é somente um ato externo, objetivamente experimentado. Somos exortados a nos aproximarmos de Deus com o corpo e com a alma purificados do pecado. Então, o batismo, como ele cita aqui como exemplo, né, da purificação do corpo, é apenas um exemplo. Não penso que seria isso que o autor queria dizer, mas eu entendo que o corpo sendo purificado, sendo lavado com água, eu entendo aqui que a água seria a palavra de Deus, que vai nos corrigir, que vai nos disciplinar, a palavra era essa, que vai nos disciplinar. E aqui o coração puro é onde, como ele diz aqui, o centro da nossa vida moral. Então, se nós conseguimos purificar o nosso corpo através da palavra de Deus, né, nos disciplinando na obediência, obviamente o nosso coração vai estar puro e sincero diante de Deus. E o terceiro ponto aqui, que é o último, participação na igreja. Preste atenção nisso, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então aqui ele vai usar 3 pontos, 3 subtópicos aqui dentro desse ponto, né? Primeiro, guardar firme a confissão da esperança, que é o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha isso.
somos exortados a guardar firme a confissão da esperança. O conteúdo dessa confissão é a esperança de que Cristo cumprirá todas as promessas que fez e que todos aqueles que professam o nome de Cristo têm essas promessas. A esperança se apoia na fé e olha para o futuro. Então aqui, você que confessa, que tem a confissão da sua fé, a esperança em Cristo, de que Ele vai cumprir as suas promessas, e seja quais forem sobre a sua vida, a maior de todas elas é a volta de Jesus. Então, nenhuma expectativa da sua vida pode ser maior do que a esperança da volta de Cristo. Essa é a maior de todas as promessas. E Ele, assim como já cumpriu promessas na sua vida e ainda vai cumprir outras, a promessa maior que Ele vai cumprir é a sua volta. E a sua expectativa, a sua vida deve estar voltada para isso, tá bom? O segundo pontinho aqui dentro seria amor ao próximo e boas obras. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 24, somos exortados, e exortação é encorajamento, à prática do amor, das boas obras e também a incentivar uns aos outros em amor e boas obras, diz o escritor. O cristianismo é uma religião de amor que alcança as pessoas e as coloca juntas porque enfatiza a participação na adoração, no louvor e na obra. Os cristãos precisam uns dos outros para fortalecer a maravilhosa unidade do amor que eles compartilham em Jesus Cristo. Todos nós precisamos estar conectados, ligados, em harmonia, né? Em amor, amando uns aos outros. O maior laço e o maior objetivo da sua vida, depois de amar a Deus, tem que ser amar o próximo. E você vai expressar esse amor através do serviço, através do bom trato e através do investimento. Tá? Se você ama, você vai investir, você vai tratar bem e você vai procurar cada vez mais estar próximo, estar perto, estar em harmonia. Então, que as ofensas e as desavenças e as brigas não sejam maiores do que a sua intenção de amar e de estar em comunhão, tá? E o último ponto aqui é participar da igreja. No verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Somos admoestados a congregar-nos. Uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. É um desprezo na obrigação comunal de participar desses encontros e a demonstração dos sintomas de orgulho e egoísmo. Aparentemente, alguns membros da congregação dos hebreus lá atrás, para quem a epístola é originalmente endereçada, mostravam negligência em frequentar os cultos religiosos. Eles faziam isso deliberadamente abandonando a comunhão dos santos. O autor admoesta os leitores a exortarem-se mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele entende que entre alguns membros o zelo espiritual havia declinado. Portanto, ele diz uma vez mais: antes façamos admoestações, não somente o escritor dessa epístola, mas também todos os membros da igreja têm a tarefa comum de encorajar uns aos outros diariamente. A responsabilidade é de todos igualmente, pois somos o corpo de Cristo. Ele toca aqui num ponto muito importante, que é a questão de congregar, né? Existe até uma modinha que não é de hoje, já é de muito tempo, que o inimigo tem tentado influenciar as pessoas a não congregar,
colocando justificativas em seus corações de que não é necessário congregar. Isso é absolutamente errado. Você precisa congregar, você precisa de um líder, você precisa de alguém para lhe instruir, para lhe ensinar. E é na igreja que você tem isso. É na igreja que você serve a Deus. É claro que você pode servir em qualquer lugar, em vários lugares, mas é lá na igreja que você vai ter comunhão, é lá na igreja que você vai servir, é lá na igreja que você vai ofertar, é lá na igreja que você vai contribuir, que você vai trabalhar. Então, a palavra igreja significa reunião, né? Então, tira da tua cabeça essa ideia de que você sozinho é igreja. Não, você sozinho não é igreja. Você sozinho é um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então você sozinho, separado, é um membro. E se você cortar um membro do seu corpo e deixar ele guardado para ali, o que vai acontecer com esse membro? Vai morrer, porque não está ligado ao corpo. Então você precisa estar ligado ao corpo, você precisa estar em comunhão. Tá bom? Eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto, porque ele é muito extenso e é relevante. Mas tira da tua cabeça essa ideia de desigrejado, que é certo, que é moda, que está correto. Não está correto, você precisa congregar e eu preciso te alertar sobre isso. Aqui a gente encerra, tá bom? A aplicação pessoal diz assim: que maravilha poder escutar que temos livre acesso à presença de Deus. Aproximemo-nos do Pai com fé e confiança através daquele que nos ofertou a salvação. E amém. Aqui tem um questionário no final, 3 perguntas, e você vai responder se está certo ou errado, tá bom? Comenta aqui embaixo desse vídeo se está certo ou errado. A primeira pergunta é: os sacrifícios da antiga aliança eram transitórios e uma figura da morte de Cristo. Certo ou errado? Responde aí. Segunda: diferente da velha aliança, agora todos os salvos em Cristo têm acesso livre a Deus. Certo ou errado? Terceira: a participação dos crentes nos cultos e celebrações deixou de ser importante na nova aliança. Certo ou errado? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.